Sim. Então, na aula de hoje, no capítulo 19, nós vamos trabalhar os módulos 117 a 118, produção de tirinha. A teoria está na página 39. Quem quiser acompanhar pela apostila pode, quem quiser acompanhar aqui pela tela, nós temos o mesmo conteúdo. Produção de tirinha. Quem começa? Eu. Posso ir? Vai. Neste capítulo já foram apresentados diversos aspectos da tirinha. Neste módulo você poderá analisá-los um pouco mais, a fim de que possa criar a história de uma tirinha e por fim produzi-la. Quem continua? Eu. Vale ressaltar que o humor da tirinha nem sempre acarreta boas risadas. Muitas vezes ela está presente em um desfecho inesperado. Pode continuar. Além do texto verbal, é importante prestar atenção nos elementos visuais, já que muitas vezes o sentido da tirinha decorre deles. Na tirinha do Armandinho, com uma crítica ambiental. Por exemplo, somente é possível entender a conclusão da personagem analisando a ilustração. Isso não significa, no entanto, que os desenhos de uma tirinha devem ser necessariamente muito elaborados, pois o importante é a ideia que eles conseguem transmitir. Observe isso na tirinha a seguir. Muito bem. Então, na tirinha, o importante é você ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou a não verbal bem explícita, mas não necessariamente que o desenho precisa ser assim de um pintor de sucesso. Você não precisa ser perfeito. Olha essa tirinha, por exemplo, ó. Palestras sobre os novos tempos. Há um momento terrível do dia, quando vocês são obrigados a pensarem nas coisas que realmente importam. Quando isso acontece? Quando a bateria do telefone acaba. Então, foi uma tirinha crítica, porém, os desenhos não estão naquela perfeição, não estão nem coloridos. Quem continua? Posso ir? Pode. Nessa tirinha, a personagem é desenhada com traços simples. A própria indefinição do que ela seja causa humor, sei lá. Além disso, há pouca ilustração, indicando que se está em um espaço de palestra. Porém, toda a simplicidade do texto não verbal não impede que a tirinha transmita uma mensagem de crítica à era digital, os novos tempos, em que os indivíduos se distraem com o celular, não prestando atenção nas coisas que realmente importam. Muito bem. Então, por mais que a tirinha seja simples, ela manda o seu recado. Quem continua? Posso ir? Vai. Antes de iniciar a escrita de sua tirinha, é importante planejá-la como roteiro. Pense, por exemplo, em Pode seguir. personagem. Em geral, a tirinha centra-se em um personagem principal. Na tirinha do Armandinho, por exemplo, Armandinho é o personagem principal. Às vezes, somente ele aparece na tirinha. Porém, há outros personagens, como a irmã, o sapo, o boi e etc. O pai. Continua. Quem continua, pessoal? Vamos. Posso ir? Sim. Enredo. Como há poucos quadrinhos, o enredo não pode ser muito detalhado. Desenvolva uma ideia central, pensando em um desfecho inesperado. Muitas vezes é esse desfecho que consiste no humor da tirinha.
Assim, nem toda tirinha provoca obrigatoriamente boas risadas. Muito bem, então temos que pensar na personagem, que seria a personagem principal, e o enredo, que precisa ser curto, não pode ser um enredo muito grande, porque a tirinha tem poucos quadros. Mas o desfecho precisa causar aquele impacto de surpresa, de humor. Quem continua? Posso continuar? Sim. Antes de disposição da narrativa nos quadrinhos. Antes de iniciar a tirinha, decida quantos quadrinhos irá usar e como se dará a divisão da história neles. Lembre-se de que o texto da tirinha é conciso, portanto, nem tudo precisa aparecer nos quadrinhos. É comum que haja elementos implícitos, como passagem de tempo ou deslocamento do espaço. Decida também que tipo de balão de diálogo será utilizado. Muito bem. Então, antes de começar a desenhar, você precisa pensar a disposição da história dentro dos teus quadrinhos. Eu vou fazer minha história em 3 quadrinhos, então eu preciso já pensar o que eu vou desenhar no primeiro, o que eu vou desenhar no segundo, o que eu vou desenhar no terceiro, o que a personagem vai falar no primeiro, o que a personagem vai falar no segundo, como vai ser o desfecho. Tudo isso antes de começar a desenhar, certo? Lembrando que o texto da tirinha, ou seja, seja a fala dos personagens, seja o narrador, é sempre bem curto, bem resumido, bem conciso. Tem mais informação implícita do que explícita. A pessoa precisa compreender o que você quer dizer. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Então vamos. tia. Oi. Né, nos quadrinhos da tirinha, tem que ser tipo um do lado do outro, ou pode ser, vamos supor, tem 4, aí vai vai 2 em cima e 2 embaixo? Olha, os quadrinhos da tirinha, você fala a disposição da tirinha? É, porque, tipo assim, nos que tem 3, eles vão retinho, né? Igual da tirinha aqui que deram de exemplo. Sim. Normalmente não tem essa regra. A única coisa que precisa estar atento é a questão de começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas a questão de fazer os 4 numa linha só, ou 2 em cima, 2 embaixo, isso não afeta o sentido da tirinha. Mesmo porque, se a gente for pensar nos gibis, tem gibi que tem a tirinha lá na última página, que são 3, um em cima do outro, né? Então, a disposição dos quadrinhos não interfere na tirinha. O que interfere é a ordem deles. A ordem precisa seguir de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se eu for colocar quadrinhos um em cima ou embaixo, vai ser 1, 2 em cima, 3, 4 embaixo. Entendido? Sim. Mais alguma dúvida? Eu não. Não. Então, vamos aos exercícios na página 62. Abriram aí a página 52? Sim. Então, vamos lá. Exercício número 1. Em relação à tirinha Palestra sobre os Novos Tempos, você esperava que a resposta apresentada no último quadrinho? Essa resposta é pessoal, cada um responde o seu. Se alguém quiser ler a sua resposta, esteja à vontade. Podemos ir para o número 2?
Sim. Número 2. Em sua opinião, o que seriam as coisas que realmente importam da fala da personagem da tirinha? Pera um minutinho só, gente. Tem gente tentando entrar. Sua opinião, o que seriam as que te importam da fala da personagem? Palestra sobre os novos tempos. Também pode, também é pessoal. Ah, é? Sim, mas pode falar. O que realmente importa seria tipo a vida real, porque eles passam o tempo na vida virtual. Muito bem, mas alguém gostaria de ler o seu? Ó, tia, qual é a página? Página 52. Observe a tirinha a seguir e responda a questão 3. Balões de diálogo, luxo, R$ 4,99 a unidade. Balões de diálogo simples, R$ 2,99 a unidade. Promoção, balão formato palitinho, 49 centavos o quilo. E aí, o que você achou? Eu acho que você é pão duro. Número 3. Na tirinha, a mulher chama o homem de pão duro. Por quê? D. O homem optou pelo balão de diálogo mais barato. Isso mesmo. Muito bem. A número 4 é a produção. Então, ela vai ficar para o fim. Número 5. Um sinônimo de pão duro é? Muito bem. Mão fechada. Aí eu pulei a 6. Ah, tá. A 6 é igual a 4. Então, vamos a número 4. Agora que você já viu e analisou várias tirinhas, chegou o momento de produzir uma. Como fazer? Além do efeito de humor, sua tirinha deve apresentar uma crítica social a algum aspecto do seu cotidiano. A tirinha de André Dahmer, por exemplo, trata do uso excessivo do celular, algo que deve fazer parte do seu dia a dia e, portanto, também pode ser assunto da sua tirinha. Quer dizer que precisa ser esse o assunto? Não. O seu assunto precisa ser uma crítica social, mas não precisa necessariamente ser sobre o uso do celular. A dele está dando uma ideia. Letra B. Antes de começar a produzi-la, faça um roteiro. Pense no enredo, nas personagens e nos balões. E como esses elementos serão desenvolvidos no quadrinho. Escreva o seu roteiro nas linhas a seguir. Então, nessas linhas que vocês têm aí na página 53, vocês podem utilizar para planejar a sua tirinha, aquele planejamento que eu falei que precisa ter antes de começar a desenhar. Quem será ou quem serão os personagens, o que vai acontecer na história, o que vai ser desenhado em cada quadrinho, como vai ser o desfecho. Tudo isso você pode fazer anotações aí nessas linhas da página 53. Letra C. Escreva o diálogo primeiramente e somente depois de completo comece a transcrevê-lo na tirinha, fazendo junto as ilustrações. Assim, sua tirinha deve explorar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, a tirinha de vocês precisa obrigatoriamente ter as duas linguagens, verbal e não verbal.
Eu sei que existe tirinha com linguagem apenas não verbal, mas a de vocês precisa ter as duas linguagens. Faça na folha de produção de texto disponível no final do livro. Como eu já tinha pedido para vocês prepararem a folha desde ontem, vocês vão utilizar a folha que prepararam. Se não prepararam, preparem agora, com margem, os quadrinhos divididos na folha, no tamanho da folha de sulfite. Eu não quero nenhuma formiguinha. E depois que vocês planejarem a fala, os personagens, o que vai desenhar, lembrem-se, antes de fazer o balão, escrevam o que vai ser falado, o que o personagem vai falar, para depois fazer o balão em volta da fala, para ficar melhor distribuído. Senão, o que acontece? Você escreve, faz o balão antes de escrever, aí o que você vai escrever não cabe dentro daquele balão, vira um rabisqueiro. Então, primeiro você escreve a fala, para depois fazer o desenho do balão em volta da fala. Fica melhor a estética do quadrinho. Alguma dúvida sobre a realização da atividade? Tia, Diga. pode ser o palitinho? Como o palitinho? O balão palitinho Aquele igual? da tirinha. Pode. Tá bom. Ô, tia, Oi. quanto tempo vai ser para fazer a tirinha? Esta aula. Ah, tá. Fernanda, Diga. é só pra colocar o primeiro o roteiro na apostila e depois fazer a tirinha naquela folha que você tinha pedido, né? Exatamente. Pode fazer quantos quadrinhos quiser. Eu falei isso ontem. Quantos quadrinhos precisa ter, pessoal? 3 Ou 3 ou 4. 3 ou 4. Senão não é mais tirinha. Vira gibi. E nós não estamos trabalhando com gibi, estamos trabalhando com tirinha. Mais alguma pergunta? Então, tia, o tema crítica social do quadrinho, eu entendi o que é, mas ao mesmo tempo eu não entendi. Tipo, eu entendi e eu entendi. O que é uma crítica social, Laura? Ô tia, é que eu não sei falar. Eu, sei o que é, mas eu não sei falar. Tenta dar um exemplo, então. Machismo? Machismo seria um problema social. Se eu escrever uma tirinha sobre isso, estou fazendo uma crítica social ao machismo. Social é você pegar algum aspecto da sociedade que você acha que está errado e fazer uma crítica sobre isso. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ser sobre meio. Ô tia, Pode. Oi. eu vou fazer uma espécie de exemplo daquele que é um tigrinho e um outro lá. Do Calvin. Isso. E eu vou fazer uma crítica social, que eu lembro de uma tirinha que uma vez alguém leu pra gente, que ele tá tentando pegar não sei o que faz mal, eu não sei se era doce ou salgado. Aí eu vou fazer com refrigerante. Aí ele vai estar tentando pegar um refrigerante, aí ele vai estar falando as coisas lá. Tudo bem. Só não quero cópia, tá? Ô tia, posso fazer
ele reclamando sobre algo que eu vou colocar aqui e depois se contrariando Pode, para poder fazer o humor. pode. Fernanda, posso falar a minha? Falar o quê? Não entendi. Tipo, falar sobre o que vai ser minha tirinha? Pra Só- ver se pode? Pode. Que são dois, um homem, o dono de uma loja, um menino, e na loja tem uma placa que tá em promoção, e o dono fala que tá abaixo do preço, e o menino fala que, que ele vai economizar só se ele não comprar. Aí ele não compra. Tá ótimo.